Olá, mais uma vez estamos de volta para falar sobre a palavra de Deus. E nós queremos falar sobre a grande tribulação, chamado também o dia do Senhor, grande dia da ira de Deus. Fiz umas anotações aqui para compartilhar com vocês. Porém, não é a minha intenção desejar mudar a ideia de ninguém que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação ou não, Não é o meu propósito esse, tá? E por quê? Porque todos sabemos que nós só recebemos aquilo que nós cremos, tá? Se você crê em determinada coisa da palavra de Deus, você recebe, tá? Se você não crê, você não recebe. E a Bíblia cita várias partes, como por exemplo, se creres, verás a glória de Deus. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Tem outra parte que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, quando lemos os evangelhos, há uma necessidade de crermos na palavra de Deus. E nós só vamos receber algo da parte de Deus se nós crermos. Se não crer, como é que vai receber? Essa é a primeira questão aí que a gente está colocando para que todos nós venhamos pensar. Pense junto comigo, tá? Outra questão. Uma pessoa que declara, eu creio na vinda de Jesus somente em glória, quando ele vai aparecer para todas as pessoas, tá? Mas essa pessoa, ela é fiel a Deus, ela crê em Deus, ela crê em Jesus Cristo como Salvador. Aí eu lhe pergunto, essa pessoa é um santo? Ele está com Deus verdadeiramente? Mas ele só crê na vinda de Jesus em glória, tá? Eu quero dizer para você que eu concordo que ele é um santo, que ele está preparado para encontrar com Jesus. Agora outra pessoa diz, não, eu creio no arrebatamento da igreja antes de Jesus aparecer em glória. Que essa pessoa também, ele serve a Cristo, ele procura praticar a palavra de Deus, Ele está servindo a Deus, ele é um santo. Eu concordo que ele é um santo também, é uma pessoa de Deus. Eu concordo, tá? Veja bem que a diferença nesses dois tipos de cristão é que ele crê em uma doutrina e o outro crê na outra doutrina. A diferença é essa. E nós falamos no início que a questão qual que é? Crer, Crer. E isso não vai impedir de esses dois pensamentos, esses dois tipos de cristão, eles estarem com Deus. Não, porque a palavra de Deus, ela fala que tem que crer em quem? Em Jesus Cristo para ser salvo. Crer em Jesus para ser salvo, tá? Ele não fala que tem que crer em Jesus e crer na doutrina do arrebatamento. Crer em Jesus e crer na doutrina da vinda de Jesus em glória. Crer em Jesus e crer naquela outra doutrina. Não. O texto fala que quem crê em Jesus é salvo, tá? Agora, outra observação que eu quero deixar claro aqui é a seguinte. Jesus vai precisar desses dois cristãos. Dois cristãos, ele vai precisar, tá? Não importa se você crê na doutrina do arrebatamento, antes da vinda de Jesus, vai precisar de você. Ah, eu não creio, vai precisar de você também. Por quê? Porque essas situações elas vão acontecer. E ainda que um não creia e outro creia, elas duas acontecendo vai precisar de você e de você também. Porque aquele que crê que vai passar na grande tribulação, Deus vai fortalecer ele
para atravessar e não negar Jesus Cristo. O Espírito Santo vai fortalecer essa pessoa. E eu creio nisso aí e eu observo essa questão aí que Deus vai precisar de ambos cristãos para que a palavra de Deus se cumpra naturalmente. Outra coisa, outra observação que eu quero que você preste atenção é que quando Jesus ressuscitou, ele veio, ele apareceu de modo secreto. Ele não apareceu para todo mundo. Ele não apareceu para todo mundo, tá? Então, quem foram os participantes dessa ressurreição de Cristo? Foram aquelas pessoas que creram nele, que acreditaram na sua mensagem. Esses foram os participantes da ressurreição de Cristo, desse ato secreto de Jesus. Jesus ressuscitou e não apareceu para todo mundo, não. Ele apareceu para aquelas pessoas que criam nele. Por exemplo, ele foi visto pelas mulheres que criam, conforme Lucas 24:10. 24, você pode abrir sua Bíblia e conferir lá esse versículo. Apareceu para os discípulos também, Lucas 24:36. Apareceu para vários discípulos, Atos 1:9. 1 Coríntios 15:6, Paulo relata que Jesus apareceu para 500 irmãos. 500 irmãos, está lá. 1 Coríntios 15:6. E nós vamos verificando, né, que esses acontecimentos da ressurreição foi para quem cria em Jesus. Você não pode negar que Jesus já apareceu uma vez secretamente. Você não pode negar isso. Ele veio para aqueles que criam nele, ok? Somente essa igreja naquele início da morte e ressurreição de Cristo é que participou desse evento, tá? Uma outra questão que nós podemos levantar, e está na Bíblia também, é que Jesus veio estritamente para Israel. Para Israel. Ele era o Messias prometido. Então, a missão da vinda de Jesus, a priori, a princípio, é para Israel. E isso está na Bíblia. Nós não podemos negar essa questão. Ela está na Bíblia, tá? Ninguém pode omitir isso porque está escrito. Ele veio para Israel. E todos, ou quase todos os profetas, eles profetizaram a respeito disso. Nós podemos citar alguns versículos dessa promessa. Isaías 9:6, por exemplo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias, também 5:2, e tu, Belém Efrata, ou Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. João 1:11, todo mundo conhece, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Tá? Veio para o que era seu povo. Mateus 15:24, ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:5-6, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, senhores, essa questão
nós precisamos discernir ela. Jesus, a priori, veio para Israel. Tá? Israel. E nós temos que prestar atenção nessa questão. Ok? Agora, com essas questões, com essas informações, nós podemos meditar que Jesus falava a princípio para o seu povo, por quê? Porque ele foi destinado a Israel, ao povo de Israel. Sim, havia um plano de Deus? Havia sim, mas o plano é esse, ele veio para Israel. Agora, como Israel não recebeu, aí vai entrar a nossa parte. Como nós vimos na primeira parte, nós frisamos bem que Jesus veio para Israel, né? Nós confirmamos isso através da sua palavra. Agora, tem certas partes que nós podemos observar que Jesus falava assim, ó, então estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo, será levada uma e deixada a outra. Creio eu que na grande sabedoria de Jesus, ele estava falando isso para aqueles que iam crer na sua palavra. Eles iam crer na sua palavra, né? E, naturalmente, eu creio que isso aqui fala justamente do arrebatamento da igreja. Porque, apesar de ele ter vindo para o seu povo, mas ele sabia, e os textos mesmo que nós lemos, sabemos que quem esteve na ressurreição era justamente aqueles judeus que deram crédito à sua palavra, que deram crédito na verdade que Jesus pregava. Então ele tinha que deixar uma mensagem para essas pessoas também. Ele tinha que deixar escrito algo para essas pessoas, não só para a sua nação, o seu povo, os judeus, né? Jesus estava falando justamente para aquelas pessoas que deram crédito em tudo aquilo que ele falou. Agora, nós podemos verificar que pessoas, judeus, não deram crédito à mensagem, não receberam a mensagem de Cristo. E até hoje, eles estão esperando o Messias. Até hoje, eles esperam o Messias. Mas para aqueles que creram em Cristo, participaram da sua ressurreição, Jesus já veio uma vez. Eles aceitaram a mensagem de Cristo. E Jesus deixou uma promessa. Que ele ia preparar lugar. E ele vinha buscar esse povo para estar com ele, viver com ele. Há uma promessa para isso. Mas como eu falei antes, eu não estou aqui para convencer a você acreditar no arrebatamento. Porque se você não acredita, Deus vai precisar de você também. Vai precisar. Ele vai te dar força para atravessar a grande tribulação. Você não vai estar sozinho na grande tribulação. Eu quero crer no arrebatamento da igreja. Eu quero crer nessa palavra. Agora, eu não vou desprezar você que não crê. Não. Deus vai te preparar para atravessar a grande tribulação e estar com ele também. Jesus falava assim, ó, deixava esse recado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra, veja bem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A manifestação de Cristo para aquele povo, para Israel que não creu em Cristo. Eles têm que ver ele vindo. E o texto fala que eles se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque não deram crédito à primeira mensagem.
Jesus vem para Israel mais uma vez. Jesus vem para eles. Eles estão esperando esse Jesus, esse Messias. Estão esperando até hoje. E Jesus vem. Só que ele vem dessa forma. E ao olhar, eles vão se lamentar. Puxa, ó, era verdade. Nós não cremos. Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É uma manifestação para Israel? Sim. Mas o planeta todo, todas as nações, vai ver Jesus. Porque Jesus precisa reinar em Israel. E ele vai reinar em Israel. Está na palavra. Não dá para colocar tudo aqui. Todos os versículos aí. Lucas 17, 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Está tudo descrito de forma que dá para a gente entender. Para aqueles que creram lá na vida de Cristo, no nascimento de Jesus e o seu sacrifício e ressurreição, Jesus ressuscitou, deram crédito, muitas testemunhas viram, mas secretamente, nem todo mundo viu. Nem todo mundo viu. Então, a mentira desde aquela época continua até hoje. O povo esperando o Messias que vem para Israel, o Messias que vem para Jerusalém, que desce no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se perder para o norte e para o sul, e vai jorrar água do trono de Jesus. São as promessas que está lá escrito. Essa mensagem do Evangelho é para dois povos distintos. E a Bíblia mostra isso aí, dois povos. Nós vamos verificar que a Bíblia fala regularmente disso aí. O povo gentil e o povo de Israel. Se a gente for pesquisar versículos aí, vários textos falam a respeito disso aí. E é impossível que a gente não pare um pouco para pensar. É como eu estou falando, eu não estou aqui para fazer você mudar o seu pensamento. Eu estou aqui para mostrar determinadas coisas da palavra de Deus. Agora, se você quiser crer, mudar de ideia, isso daí é com você. É você e Deus. Você e o Espírito Santo. Se você quiser falar com Deus, perguntar de Deus, está certo, não está? Isso é questão sua. Tá? Mas é como eu já falei, você crê em Jesus? Eu não creio no arrebatamento. Mas você crê em Jesus, é fiel a Jesus? Você é um santo de Deus. Deus vai te dar força para atravessar a grande tribulação. Não, eu creio no arrebatamento da igreja. Sou fiel a Jesus. Você também vai ser arrebatado, vai estar com Jesus, assim como aquele que vai atravessar a grande tribulação, também vai chegar lá com Jesus. Porque são santos. Né? Então, esses dois povos, o gentio e o povo de Israel. E a palavra está aqui, ó. Atos 4, 27, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Tá? Foi todo mundo junto, pedindo o quê? A cabeça de Jesus, que Jesus fosse crucificado. Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, tá? E dos reis dos filhos de Israel. Distinção clara na palavra. Um povo gentil e o povo de Israel. Atos 11, 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Tá? Quem estava falando isso aqui era judeu.
é Israel. Eles estão fazendo esse comentário na palavra. Galatas 2,8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que era dos judeus, que era de Israel, este operou também em mim com eficácia para os gentios. Então, e fora, se você for pesquisar quantos outros versículos, outras situações são encontradas fazendo essa clara distinção do povo gentil e do povo judeu. Agora, a mensagem é única? Sim, é única. Nós devemos observar todas as mensagens, todo o contexto todo, toda a palavra de Jesus, temos que recebê-la. Mas nós temos que saber que Jesus veio com prioridade para Israel. Israel não recebeu e até hoje estão esperando Jesus. Até hoje. Tá? Até hoje estão esperando Jesus. E nós vamos verificar, preste bem atenção, que eu não sou um grande estudioso da palavra, nem estudioso posso colocar, porque apesar de você estar olhando meus cabelos brancos, mas eu acho que eu perdi muito tempo, devia ter estudado mais, mas embora eu não tenha estudado tanto, mas eu tenho procurado dar uma lida e... Você me leva ao deserto pra falar de amor. Nós precisamos saber e conhecer. A quem verdadeiramente se destina a grande tribulação? Especificamente, ela tem um destino. Ela é para um povo. Ela é para um povo. Nós vamos pesquisando na Bíblia e vamos verificar. E começa lá, principalmente lá em Daniel 9:24. Lá está lá. Jeremias já tinha falado das 70 semanas, mas detalhadamente, Daniel, ele fala a respeito do assunto. Diz o seguinte, olha, Daniel 9:24, todo mundo que lê a Bíblia aí e se interessa por esse assunto já leu, releu esse versículo. Só estou colocando aqui porque a gente quer falar dele. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, ou seja, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Olha, veja bem, existe uma finalidade para essas 70 semanas. Essas 70 semanas estão determinadas a que povo? Ao povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Era brasileiro? Era americano? É claro que era Israel. Israel era o seu povo. Ninguém pode tomar para si isso. Esse povo aqui é o povo de Daniel. Povo de Daniel. As finalidades, ó, cessar a transgressão. Se nós lermos Hebreus 9:15, diz o seguinte: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para remissão das transgressão que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Já foi cumprido. Para quem que foi cumprido? Para a igreja. O Senhor Jesus já nos deu. Já nos deu. Para todo aquele que crê, a transgressão já cessou. Outra, para dar fim aos pecados. Eu estou colocando só um versículo, mas você pode pesquisar quantos mais tiverem aí. Só coloquei um. Para dar fim aos pecados. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem faz isso?
Jesus faz isso. Não fez no povo de Daniel por quê? Para aqueles que não creram. Porque não creram em Jesus. Tá? Para expiar a iniquidade, Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Outro versículo, Jesus já cumpriu. Trazer a justiça eterna, Romanos 3,21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus é eterna. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Selar a visão, João 19,30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está cumprido. Para o Gino Santíssimo, todo o capítulo 9 de Hebreus e capítulo 10, 1 a 8. Hebreus 9,24 diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Quando aceitamos a Jesus, todas essas sentenças aqui foi cumprida em nós. Foi cumprida em nós. A igreja de Cristo. Tá? Mas essas 70 semanas, especificamente, é ao povo de Israel. E, segundo os estudiosos aí, foi cumprida 69, está faltando uma. E uma semana são 7 anos. Aí você vai pesquisar a respeito disso na Bíblia. Daniel fala a respeito disso, dos pactos com o anticristo, vai falando, vai ser quebrado na metade dos 7 anos, Apocalipse também fala. Está escrito tudo. Então, se está faltando uma semana, para quem que é a grande tribulação? Para Israel. Ela é destinada a Israel. Então, a igreja em si já recebeu a restauração. Então, nós verificamos que, como eu falei, está faltando uma semana. Uma semana está faltando. Agora, se nós verificarmos, escute só. Como eu falei que é para Israel, Israel vai ser o epicentro ali da grande tribulação. Agora, as consequências, elas são para todo o planeta. Pois a grande tribulação também, ela é chamada, como eu já falei anteriormente, o grande dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Não só para Israel, mas para todo o planeta. E nós vamos verificar Apocalipse, aquilo que vai acontecer, aquilo que nós já estamos vendo acontecendo, aí os sinais que estão acontecendo, as preparações que tá acontecendo para esse dia chegar lá, a vinda do anticristo, do falso profeta. Está sendo preparado tudo? Está sendo preparado tudo. As experiências dessa doença aí, dessa Covid-19, você vai comprar, o cara testa você na sua testa, no seu braço, na sua mão, para ver se a sua temperatura, né? E você é forçado a usar máscara, você é forçado a ficar em casa. Então isso é uma preparação para esse dia chegar. A moeda, estão falando aí, já surgiu o Pix das transferências, não demora, você não vai ter mais dinheiro de papel. Está sendo preparado tudo isso? Está sendo preparado, né? Tudo isso está sendo preparado, porque vai chegar lá o dia que vai se cumprir aquilo que a Bíblia diz. Que você não vai comprar nem vender se não tiver uma marca. Está lá, está na Bíblia. Isso é outro detalhamento aí que vai mais longe as coisas, falar sobre esse assunto. Mas está tudo sendo preparado. Está tudo sendo colocado no devido lugar. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar. Ele vem buscar. Tá? E é por isso que eu creio que para acontecer o que tem que acontecer,
vai acontecer algo na Terra impactante. Essa epidemia aí, isso é fichinha. Isso é fichinha. Para fechar, para concluir, vai ter que ter um evento grande, um evento monstruoso na Terra, para que haja o domínio de todo o planeta por uma equipe, e dessa equipe surja um líder, e esse líder comece a dar ordem. Então tem que ter um impacto. E para mim esse impacto que vai acontecer é justamente o arrebatamento da igreja. Eu creio nisso. E como eu falei, você não é obrigado a crer. Mas tudo que Paulo fala em Tessalonicenses, 1 Coríntios, capítulo 15, a manifestação de Jesus secreta depois da ressurreição para aqueles que davam crédito a ele, né? Então, tem muitos sinais aí que a gente orando, buscando de Deus, nós vamos chegar à conclusão. Nós vamos interpretar na letra. Na letra ninguém vai interpretar. Porque a própria Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Está lá escrito, na Bíblia. Só através do Espírito nós vamos ter discernimento melhor para compreender esses acontecimentos. Então, como nós falamos, Israel é o centro da grande tribulação. Israel. É para Israel. Mas claro que todo o planeta vai sentir. E para vocês se preparando, se nós lermos Zacarias, não sei nesse momento precisar o capítulo, mas ele relata que 2/3 da população da Terra, elas vão desaparecer, elas vão morrer. Então, essa epidemiazinha que aconteceu aí, isso é fichinha. Ainda vem coisa braba por aí. Tá? Então, vamos ficar ligados em Cristo. É necessário que eu e você creia em Cristo, nosso Salvador, libertador e aquele que nos livra de todo o mal. Veja bem que Apocalipse 8,13 diz: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, ou seja, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 16:1 diz: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16:9 e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha, até o céu está trovejando aí, ó, anunciando que o dia do Senhor vai chegar, anunciando que verdadeiramente algo vai acontecer. Tá? Então, nós cremos que vamos dar continuidade a esse assunto, se for necessário, mas eu quero que você creia em Cristo. Creia em Cristo, ok? Fique ligado em Cristo, porque Ele é que vai nos livrar de toda essa situação, ok? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e abençoe você que crê no arrebatamento, abençoe você que não crê no arrebatamento, tá? Que acha que vai passar pela grande tribulação. Eu oro para que Deus te dê força, coragem, para você atravessar, tá? Porque o negócio é tremendo. É o grande dia do Senhor. É o dia da ira do Senhor, tá? Então, se prepare, porque não vai ser fácil, não. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.